Fala pessoal, aqui é o Thales mais uma vez do canal Estudante de Concurso. Antes de mais nada, peço para os senhores darem uma pausa, tentar resolver a questão. Feita a pausa, então podemos fazer agora a questão juntos. Vamos lá. Como sempre gosto de começar a questão sublinhando. Para que isso? Para que à medida que eu vá lendo, à medida que eu for lendo, eu já consiga construir uma ideia. A primeira leitura vai construindo uma ideia, a segunda leitura integra todas as ideias que foram construídas. Então, bora lá. Chamadas as... Deveria ter essa aqui, né? Chamada às funções de acesso remoto. Aqui nós estamos falando de chamar funções de acesso remoto. O que seria função de acesso remoto? Esse nome aqui, poxa, a questão poderia ter facilitado a nossa vida se tivesse escrito API, porque essa terminologia, chamadas a funções de acesso remoto, não é tão comum. Mas a API já se torna muito mais comum. O que é API? Existe a plataforma que está sendo utilizada, a linguagem, por exemplo, o Java. E o sistema Java, ele possui inúmeras funcionalidades. Mas, a depender do desejo do programador, ele pode querer integrar tudo o que ele está fazendo com funções que extrapolam o Java. Aí ele vai lá e busca uma API. API é um conjunto de ferramentas contida no Java, ou seja, pertence ali ao Java, que essas ferramentas não precisam ser utilizadas, mas se utilizadas, elas conseguem ir para além do Java, dando esse acesso remoto. Esse acesso remoto é justamente o fato de você procurar ferramentas que estão além daquele mundinho Java. É algo que extrapola, que sai da rede. É algo que pode vir, tem portas ali que pode vir a sair da rede. Outro processo via IP. Porta, não é algo... Eu vou colocar aqui. Conjunto de conjunto de ferramentas que expandem, né? Que vou nem dizer extrapola, é que expande a funcionalidade da linguagem. Funcionalidade da linguagem. Não sei se vocês conseguiram entender. Vou tentar trazer esse API para os dias de hoje. Imagina que você está no seu trabalho. No seu trabalho você tem vários amigos. E, poxa, o seu trabalho está diretamente relacionado aos seus amigos. Mas bora dizer que você conhece uma pessoa que conhece muitas pessoas, que uma dessas outras pessoas pode te ajudar. O API é isso. É este amigo que conhece outras pessoas que pode te ajudar. Então, o API é essa ferramenta que vai te ajudar. Não necessariamente diretamente, mas ele lhe dá meios, ele lhe apresenta essa pessoa na analogia e lhe dá meios para que você possa atingir a sua função fim. Então, pronto, é isso. Chamadas a funções de acesso remoto, sockets, e os protocolos de acesso mais comuns, protocolos de internet mais comum, melhor falando,
Aí nós temos HTTP, que é de web, FTP, que é de transporte, Telnet, que é de acesso remoto não seguro, entre outros. Protocolos de acesso não, beleza. Esses protocolos aqui, o nome já fala, são protocolos. O que é um protocolo? Protocolo é uma forma padronizada para que seja possível a comunicação na rede. Tem protocolo, então palavra-chave aqui para protocolo igual a organização que permite a comunicação na rede. Permite a comunicar na rede. Tá bom? Vou dizer assim. Então nós temos aqui APIs, nós temos aqui o protocolo. São suportados em Java, tá certo? Tá dizendo que tanto os APIs quanto os protocolos são suportados em Java, de forma que a elaboração de aplicativos baseado em arquitetura cliente-servidor. O que é a arquitetura cliente-servidor? É quando, pegando o exemplo do HTTP, é quando existe um cliente, normalmente o navegador, o usuário usa o navegador, então o navegador se faz cliente ao fazer a requisição para o servidor. Então por isso que vem cliente-servidor. É facilmente obtida. Essa característica de Java é denominada, vamos lá, já explicado a parte do enunciado. Posso agora apagar essa parte para focar nos itens. E vou ler aqui mais uma vez agora uma leitura direta. Chamadas de os APIs e os protocolos são suportadas em Java, de forma que a elaboração de aplicativos baseado na arquitetura servidor é facilmente obtida. Poxa, beleza. Esta característica do Java, realmente o Java ele facilita a integração desse API com os protocolos da internet. É uma linguagem, Java é uma linguagem que ela faz questão de pegar esses protocolos mais comuns e fazer uma integração com esses API, com essas ferramentas, para que o código que está sendo codado, que está sendo construído, desenvolvido, ele possa ter acesso à internet. Então o Java é uma linguagem que gosta de pegar e fazer uma integração entre o API e esses principais aplicativos. Tá certo até aqui. E fazer um serviço de arquitetura cliente-servidor, ou seja, um faz a requisição e o outro responde. Essa característica é denominada, aí bora lá, o que é multithread? Antes de mais nada, quando o aplicativo está rodando, poxa, foi construído o aplicativo, tá tudo funcionando perfeitamente, no mais perfeito estado, tá lá o aplicativo rodando, tá aqui o aplicativo. Aí o aplicativo, eu vou fazer aqui de uma forma grotesca, ele é dividido em várias altamente representativa essa figura. Uma parte do aplicativo vai ser responsável por armazenar, armazenar o que está sendo dado para ele, o request, tá certo, é nem o request, né? Tá ainda uma fase pré-request, ele está armazenando as informações. Então isso aqui, essa etapa aqui, ele está trabalhando. Isso que ele está trabalhando, tem uma pequena função dentro do aplicativo. Isso aqui é uma thread. Se ele está trabalhando, tem várias funções. E tem uma funçãozinha dentro dessas várias funções. Isso aqui, bora dizer que é thread 1. Ou seja, tem uma parte do setor que está trabalhando com isso. Aí a outra parte do aplicativo
tá fazendo é a thread, vamos lá, outra parte do aplicativo está sendo responsável por, como pode dizer, um login, sei lá, como é o nome daquele protocolo? Pelo protocolo rádio, por exemplo. Ou seja, tá sendo ali responsável por mandar informação e verificar se o acesso da pessoa é permitido ou não, autoriza, autentica, toda essa parte aí, contabiliza, outra parte do aplicativo está sendo responsável pelos logs, está fazendo os devidos registro, outra parte tá se comunicando diretamente com o cliente, outra parte diretamente com o servidor e fazendo esse trabalho. E cada parte dessa threads é como se ele estivesse trabalhando, fazendo tudo isso. Ele está fazendo isso aos olhos do usuário, tudo ao mesmo tempo. É um processo de como o nome está falando, vários threads. Por isso o nome. Esses multithreads, eles têm como característica aqui, que é importante saber e pode cair na prova. Deixa eu ver como posso deixar aqui registrado. Afinal, esse aqui é importante, pode cair na prova mesmo. Não é importante para essa questão. É importante para eliminar, porque, poxa, multithreads, nós estamos falando de vários processamentos, de várias mini-tarefas, e o conjunto dessas mini-tarefas gerando um serviço maior. E não é o caso de API e de protocolos, não é o caso da integração e a relação de API e protocolos. Multithreads é outra coisa. Mas o que é necessário saber, quais são as palavras-chave para multithreads? Haverá a concorrência. Afinal, se tem várias atividades sendo realizadas ao mesmo tempo, acaba havendo uma disputa pela CPU. Então, quando a gente fala de multithread, a gente tem que se preocupar com o status de concorrência, que elas podem se intercalar, né? Cada um vai ter a sua vez, ou se tiver a possibilidade de acontecer em paralelo, aí vai ser da arquitetura. Outra palavra, se tem um modelo concorrente, vai ter, como eu falei, paralelismo. Concorrência, cada um vai estar disputando ali pela CPU. Já o paralelismo é o caso de múltiplos núcleos, ou seja, múltiplas CPUs. Acho que vai ficar assim o plural. Isso acabaria aumentando aquela palavrinha que eu falei uma aula um dia desses. Poxa, se o sistema tiver esse movimento de paralelismo, ótimo por um lado, mas vai acabar aumentando o throughput. Ou seja, de certa forma, o sistema vai ficar mais pesado, mas pelo menos vai estar funcionando. Ou seja, vai ter mais dados, vai ter mais bits sendo transmitido. O throughput, que é a vazão real de bits, de dados, vai aumentar. Então, poxa, quando comparar... Por que eu estou falando isso? Porque algumas questões podem vir a perguntar: na concorrência, aumenta o throughput? A resposta, não. Vai ter apenas uma CPU e essa CPU que lute.
cada um vai formando ali a sua fila, vai formando a fila ou de acordo com a arquitetura, e é isso. Agora, quando a gente está falando em paralelismo, naturalmente vai aumentar o throughput. Outra palavra-chave: alternância. 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 Onde a CPU troca rapidamente de thread em thread. Só que ela faz isso de uma maneira tão rápida que aos olhos do usuário não tá tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. Mas ainda assim é apenas uma CPU trabalhando. Saiba que nós estamos falando aqui, poxa, tem vários threads aqui sendo executados. Esses vários threads, eles estarão sendo processados pelo mesmo processador, a CPU ali. Os recursos são compartilhados, aí a memória é compartilhada, a CPU é compartilhada, todos ali têm acesso ao mesmo dado. São tarefas independentes, mas ainda que sejam independentes, elas trabalham tendo o mesmo acesso. Então, mesmo acesso aos dados. Como eu falei, se a sua banca cobrar ali multithread, esse resumo, essas palavras aqui tem grande chance de estar nas questões. Como eu já falei da sincronização, né? Sincronização é a coordenação de acesso, tipo, mesmo acesso aos dados, né? Aí outra palavra, sincronização, que se trata de coordenar, já que eles têm acesso aos mesmos recursos. Não dá para ficar também como a casa da mãe Joana e todo mundo acessar o mesmo recurso simultaneamente. Então a sincronização é o nome do processo que é feito justamente para evitar inconsistência, evitar conflitos de threads. Cada um vai trabalhando ali no seu tempo. Haverá os momentos com a sincronização. Pode ser que ocorra ali os locks, que são travas que garantem a exclusão mútua. Só um na sincronização, pronto. Deixar aqui. Aí vai ter os locks, que é um trabalho de exclusão mútua. Poxa, só um vai acessar mútua. Só um vai acessar a seção crítica por vez. Já que os recursos ali são limitados, então é justamente para que aconteça de uma forma organizada, a seção crítica só é acessado de um por vez. Se acontecer de dois acessarem ao mesmo tempo, acontecerá esse lock, os dois vão embora, pronto. E vai vir um tempo aleatório para que possa haver a outra requisição. Aí tem o hence, ou condição de corrida. Hence, justamente de hence condition, que é a condição de corrida, como o nome já fala. O resultado vai depender da ordem de execução. Esse hence condition é quando dois threads
Dois threads executam a sua função, mas acaba que um thread é executado e por pouquíssimo tempo o outro já vem logo depois e o sistema não conseguiu acompanhar isso. Aí, em vez de o sistema indicar que houve dois threads que foram executados, o sistema identifica que houve apenas um thread. E isso é um bug, é um erro. Poxa, como assim? Imagina isso agora. Eu vou dar um exemplo que não é thread, mas você vai entender bem. Imagina que você vai lá e vai fazer uma transição financeira. Aí você vai lá e faz uma transição de... Você tem... No banco tem R$0. Aí você faz R$10 de Pix. E a sua esposa faz R$10 de Pix também. Aí, só que se vocês fizeram de maneira simultânea, aí o banco vai lá e entende. Opa, ganhei R$10. Só que vocês fizeram tão rápido que em vez do banco somar R$10 seu com R$10 da sua esposa, o banco entendeu simplesmente R$10. Ele só identificou o seu e o da sua esposa ficou bem que perdido. Tem sistemas justamente para evitar isso, né? Que é a garantia de uma transmissão atômica, ou seja, ou é tudo ou é nada, vê lá, vai dar erro, aí acaba que o dinheiro não vai sair da conta da esposa porque o serve não reconheceu que o D-Hash dela chegou. Mas enfim, nesse exemplo que eu estou dizendo, agora voltando agora para thread, para processamento, para o aplicativo, é algo parecido. Quando um é executado, é como se fosse na corrida, apenas o primeiro que chegou é executado. Por fim, temos o deadlock, que é quando tem uma situação A. Para que A seja executada, A precisa que B faça parte dele. Para que B seja executado, B precisa que C faça parte dele. Mas para que C seja executado, ele precisa que A faça parte dele. Mas A só vai ser feito se B for. E B só vai se C for. E vai ficar nesse travar. Aí a sincronização julga justamente para parar com esse bug. Olha lá, reiniciar, dar um finish aqui, recomeçar a tarefa, ver ali, cancelar a tarefa. Um estado de preempção, mas justamente também está lá a sincronização lutando para vencer ela, evitar que aconteça esse deadlock. Até mesmo com preempção é o que? B, vendo que precisa estar acontecendo isso, B vai lá e dá o pronto dele, apesar de ser, ou então vai lá e dá o erro e cancela a atividade, ou dá prioridade para outra atividade mais importante. Enfim, ou vendo que está demorando muito, B vai lá e cancela tudo. Olha assim, daqui não vai, deu erro no sistema. Tem lá suas medidas de contenção de problema, né? Vou dizer assim. E por fim, responsividade. O que acontece? Alguns threads, nessa ideia que eu estou fazendo questão de falar, threads é justamente subtarefas que o conjunto de cada subtarefa é o que faz uma tarefa maior ser executada. Então, multithreads nada mais é do que várias atividades pequenas que juntam faz uma atividade maior. E a responsividade é o fato de que algumas vezes algumas threads demoram mais, são realmente mais pesadas, que sejam travam, demoram um tanto mais, enfim, demanda mais recurso, e isso acaba tendo a possibilidade de atrasar todas as outras threads. Então a responsividade é a arte, é o trabalho, é o desenvolver do programa de forma que, apesar de uma thread estar atrasando, o usuário não seja prejudicado por isso. Por exemplo, bem assim, quando você abre uma nova aba no seu computador, aí alguma coisa está demorando a carregar, toda a página carrega,
Mas aquela parte, sei lá, abrir um vídeo no YouTube em uma nova aba. Aí antes mesmo do vídeo carregar, fica lá uma bolinha girando, Mas toda a interface do YouTube vai aparecendo para você lentamente, até que finalmente a bolinha desaparece e o vídeo começa a fluir normalmente. Isso é uma técnica de responsividade. Então, é isso, pessoal. Apesar dessa explicação meia longa, eu aproveitei o ensejo aqui para já explicar o que seria esse multithread. Simplicidade é no conceito da palavra de ser simples e não tem a ver com o que a gente estava falando na questão, que é o que? É a integração de API com protocolos web. Então não tem a ver simplicidade com isso. Orientação a objeto. Como a aula já está ficando grande, eu não vou discorrer muito sobre orientação a objeto, mas orientação a objeto é quando está desenvolvendo criando o código, aí tem um conjunto maior, por exemplo, uma classe veículo, aí, ou seja, tem uma parte maior do código, uma classe. Aí, assim como nos veículos, o veículo ele vai ter, por exemplo, pneu. O veículo ele vai ter a carenagem. O veículo vai ter, sei lá, portas. Então, cada partezinha, cada descrição disso é uma característica a mais do... São pequenas características que não chega a ser threads, mas sim objetos. E é característica do Java, da linguagem Java, ser orientado a objeto. É ser uma linguagem que trabalha com essa ideia de classe, de um conjunto maior, e depois ele sair descrevendo os objetos, os conjuntinhos menores que podem herdar essa característica da classe. Agora, quando a gente está falando de processamento distribuído, é justamente isso que a questão está esperando da gente. Que é o quê? Os APIs fazendo a sua função de... São vários processos ali. Não se trata de multithreads. Repetindo, deixando bem claro essa sutileza e diferença. Multithreads é um processamento, é uma atividade, é uma execução, e essa única execução é dividida em pequenas mini etapas. Já o processamento distribuído se trata... Deixa aqui. Pronto. Mudando até aqui até a cor. Pronto. O processamento distribuído é quando o sistema executa as suas partes e para que ele seja executado é necessário que haja computadores em partes diferentes. Justamente, é como se houvesse processamentos, ou seja, CPUs, computadores distribuídos, vários pontos diferentes. E é justamente a ideia desse protocolo web, desses protocolos de acesso à web, computadores em ambientes diferentes. É justamente essa parte de API de acesso remoto. É justamente computadores em locais diferentes. Então, palavra-chave: computadores em locais diferentes executando a função para que computadores em locais diferentes executando funções complementares para que possa fluir o serviço inteiro. Então é justamente um processo de processamento distribuído. A aula estava ficando grande, então achei melhor terminar por aqui. Acredito que deu para entender bem a ideia de multithread, que eu achei bem proveitoso. Simplicidade não tenho o que falar. Processamento distribuído é quando o sistema executa parte do seu trabalho em máquinas diferentes, e aí
essas partes estão conectadas, ainda que não pelo meio da máquina, mas por meio da rede, e elas vão trocando mensagem, elas vão cooperando uma com a outra para que no fim o serviço seja concluído. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. É uma questão, eu gosto muito desse tipo de questão. É uma questão muito queridinha de concursos quando cai Java. Então vale a pena a gente treinar um tanto mais com questões desse tipo aqui. No mais, peço a vocês humildemente que curta, comenta, compartilha, ativa o sininho para que a gente possa crescer junto nesse projeto rumo à aprovação. Aproveitando aqui o momento para dar uma palavra do cara lá de cima. Gente, sempre digo aos senhores, não desistam, não desistam, não desistam. Antes, sejam fortes e corajosos. Tenham coragem para começar a estudar. Tenham ali a sabedoria de entender que muitas das vezes os problemas que tem nas nossas vidas só vão aumentar, e estudar é uma forma de você nadar na direção certa. Muitas das vezes a gente está sem estudar, a gente resolve um problema, aparece outro, resolve um, aparece outro. É como se estivesse nadando e não vendo saída. Pelo menos no estudo. Se você tem a oportunidade de estudar ali 15 minutos, se você tem a oportunidade de assistir uma aula dessa na velocidade 2 vezes mais, é uma oportunidade que Deus está te dando aqui para você tentar se reorientar, você olhar assim, poxa, calma, tem uma direção, é para lá que fica a praia. Eu não vou nadar e acabar fadando. Não, eu vou nadar e eu vou chegar em algum canto, e eu vou sobreviver, e eu vou vencer. É sobre isso, pessoal. De braçada em braçada vamos conseguir. Deus vai nos abençoando, vai nos dando energia. Então que Papai do Céu abençoe os senhores e renove a força. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou!